Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Descomplicado Entrevista. Hoje nós temos o prazer de ter aqui na belíssima Diamantina, Minas Gerais, o professor Oswaldo Bueno Amorim Filho. O professor Oswaldo é geógrafo, fez seu doutorado em geografia na França e vai falar hoje um pouquinho para a gente sobre como as ideias do Kant influenciaram o pensamento geográfico. Então, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Professor Oswaldo, então, quem foi Kant? Olha, Kant, ele é muito mais conhecido por sua filosofia. Kant é um marco na evolução da filosofia. Há muitos, inclusive filósofos e não filósofos, que dizem que Kant foi o maior filósofo de todos os tempos. Independentemente disso, é um dos pensadores mais respeitados na história da filosofia. Isso de um lado. De outro lado, vale a pena a gente refletir, né, sobre o que me traz aqui realmente, que é o Kant geógrafo. Porque não é todo mundo que sabe, mas Kant, durante 4 décadas aproximadamente, ele deu cursos de geografia, ciclos de cursos de geografia anuais. 4 décadas é muita coisa, né? né? Muita coisa. Só para se ter uma ideia, Douglas, Kant deu 49 ciclos desse curso de geografia. Se a gente for pensar bem no contexto da vida dele toda, 49 ciclos é o segundo maior número de cursos que ele deu. Evidentemente que o primeiro é sobre a parte ligada mais à filosofia, que é uma parte interessantíssima, sem dúvida nenhuma, mas como geógrafo eu me interesso pela face, né, do Kant geógrafo. E qual foi o contexto em que Kant se encontrava para que de alguma forma favorecesse esse encantamento dele pela geografia e por ele ter montado talvez as bases da geografia, né? Sem dúvida. Kant, é bom nós refletirmos, Kant é um prussiano. No tempo da existência de Kant, que foi de 1724 a 1804, o século, praticamente Kant é um homem do século XVIII, não existia a Alemanha ainda. Sim. Havia um conjunto de estados alemães, dos quais o principal era a Prússia. Kant é um prussiano, de uma cidade que é um porto na Prússia Oriental, voltado para o Mar Báltico. Sim. E é um dos últimos portos aos quais se tem acesso em quase todas as épocas do ano, ou praticamente todas as épocas do ano. A partir quando se vai para o norte, uma parte do acesso é impossibilitado pelo gelo, pelo frio, etc. Bom, ele então era dessa cidade chamada Königsberg, que em alemão poderia ser traduzida, entre outras possibilidades, por montanha ou colina do rei. Uhum. E essa cidade hoje já não pertence mais à Alemanha, né? Ela foi, na Segunda Guerra Mundial, ela foi tomada pelos soviéticos e hoje ela é um enclave voltado para o Mar Báltico, perto da Polônia, Lituânia e estados bálticos, que é um enclave que pertence à Rússia. Entendo. E a Rússia não tem uma ligação do território russo direta, terrestre, toda em território russo até Kaliningrado, que é o nome de Königsberg, a Königsberg do Kant. Sim. Inclusive os russos, para ter contato com essa cidade, ou eles vêm pelo mar, ou eles têm que pedir licença por terra a esses países, alguns desses países, para entrar lá. Mas a pergunta sua é interessante porque ela não é só o contexto geográfico do Kant, né? Esse contexto geográfico, só para terminar, ele é importante porque ele pertencia ao Estado alemão e os alemães começavam a ter
a vontade, a sentir a necessidade de uma unificação com os demais estados alemães. E, se possível, até com a Áustria também, que é a germânica também. O fato também dele estar num porto é fundamental, porque lá nós tínhamos a chegada das informações sobre o mundo. Agora, havia umas outras questões que extrapolavam os estados alemães. Por exemplo, o século XVIII é o século do iluminismo, que em alemão é Aufklärung. E o Kant, que é o nosso personagem aqui hoje, ele se interessou demais pelo iluminismo, pelas ideias iluministas. Ele era protestante, achava que, mas muito ligado à liberdade de pensamento. Muitas ideias que foram até culminar na República depois. Né? Exatamente. Em grande parte, essas ideias têm origem na França e na Inglaterra. Por exemplo, no caso da França, são os iluministas mesmo, né? Os enciclopedistas, filósofos, inclusive muito críticos, como, por exemplo, Voltaire, né? E na Inglaterra, um filósofo que diz, o próprio Kant, nos seus cursos, dizia que teve uma influência sobre ele, que é Hume, que trabalhou muito com a ideia de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, contra o dogmático, por exemplo. Então, esse contexto é muito interessante, né? É bom lembrar uma última coisa em relação a esses contextos, que também a Prússia se beneficiou da presença de um monarca, Frederico II, durante uma grande parte da vida do Kant, que era o que eles chamavam de déspota esclarecido, né? Esclarecido porque ele acreditava nas ideias das luzes, no iluminismo. E esse monarca, ele facilitou muito o desabrochar de pensamentos e de propostas e de obras como as do Kant. Fantástico.